Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de Química. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com as suas famílias, e que o nosso estudo também esteja em dia, que vocês estejam conseguindo dar conta de todos os conteúdos. Logo, logo a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser. Então, hoje, para a gente dar continuidade ao que nós estamos estudando, nós paramos lá no sistema endócrino, falamos das glândulas e falamos dos hormônios que cada uma fabrica. Então, eu espero que vocês tenham entendido que tudo que a gente sente, tudo que a gente deixa de sentir, tudo que a gente fala, as nossas emoções, elas estão todas relacionadas com os hormônios que o nosso corpo fabrica e que são jogados na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, estar apaixonado ou estar com ódio de alguma coisa, isso tudo está relacionado com a taxa de alguns hormônios. E nós sabemos que o nosso corpo, ele sofre transformações com o passar dos anos. Hoje, eu quero passar para vocês algumas informações sobre como que o nosso sistema endócrino se comporta diante do envelhecimento do corpo. Porque a cada dia que nós vivemos, nós nos tornamos mais velhos. E o nosso organismo também. Esse envelhecimento, ele traz mudanças. E essas mudanças, elas são sentidas em todas as partes do nosso corpo. E também no sistema endócrino. Então, hoje nós vamos dar mais atenção ao envelhecimento desse sistema. O que essa produção hormonal ela pode transformar uma pessoa ao longo dos anos. Ao mesmo tempo que eles falam assim, o seu avô, por exemplo, hoje, ele é pai dos seus pais. Então, muitas vezes, seu pai vira ou sua mãe vira e fala assim, se eu fizesse isso, você me batia, por exemplo, e agora meu filho faz e você ri. Então, quer dizer, ele já ficou uma pessoa mais velha, o seu avô, ele já mudou o comportamento dele, ele já mudou a cabeça, então ele já responde diferente a um estímulo que pode ser o mesmo estímulo de quando ele era jovem. Então, é isso que nós vamos ver, com o passar do tempo, como que o nosso corpo se modifica, principalmente pela ação hormonal, tá? Então, preparei para vocês um PowerPoint que a gente vai acompanhar e nós vamos falando sobre cada etapa do que nós vamos estudar hoje. Então, tá aí, ó, efeitos do envelhecimento no sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o nosso corpo. A concentração da maioria dos hormônios diminui com o envelhecimento, mas a concentração de alguns hormônios permanece no mesmo nível que o de adultos jovens, e alguns até aumentam com o passar dos anos. Mesmo quando não ocorre uma diminuição das concentrações hormonais, a função endócrina normalmente diminui com a idade, porque os receptores hormonais se tornam menos sensíveis.
Então, gente, nós temos no nosso corpo um sistema que ele é conhecido como chave e fechadura. Então, existe no nosso corpo os receptores, que são a fechadura, e os hormônios são a chave. Os hormônios se encaixam nessa fechadura para você poder responder ao estímulo de uma determinada maneira, ok? Então, vamos lá. Alguns hormônios cuja concentração diminui, incluem. Então, quais são os hormônios que, com o passar do tempo, a concentração deles vai diminuir no corpo? O estrogênio, que nós já vimos lá no sistema reprodutor, que existe nas mulheres. A testosterona, que é específica dos homens. O hormônio do crescimento, que nós vimos que é produzido lá na hipófise, né? A hipófise é uma glândula que fica lá no centro da cabeça. E a melatonina. A melatonina é um hormônio, gente, que é produzido por uma glândula chamada glândula pineal. A glândula pineal, ela fica pertinho da hipófise, lá no centro da cabeça. Ela produz esse hormônio, que é um hormônio que é conhecido como hormônio do sono. Por quê? Porque ele é que é o responsável por a gente sentir sono. Então, a melatonina, ela também vai diminuindo com o passar do tempo. Vocês já viram falar, por exemplo, que quanto mais velho a pessoa fica, menor é a necessidade dela de sono. Então, vocês, por exemplo, na idade que vocês estão, vocês têm, em média, a necessidade de dormir 12 horas por dia. Por quê? A gente sabe que durante o sono, vários hormônios agem, principalmente o hormônio do crescimento, que nós falamos na aula passada. Então, vocês precisam da ação desses hormônios, então vocês precisam dormir muito. Com o passar do tempo, a necessidade do sono, ela vai diminuindo. Então, por isso que muitos idosos têm que tomar até remédio para dormir. Por que que depois de uma idade a pessoa toma remédio para dormir? Porque a quantidade do hormônio melatonina vai caindo com o passar do tempo. Então, ela vai caindo e a pessoa vai tendo menos sono. E o legal é que esses hormônios, eles não atuam só no ser humano, eles atuam nos animais também. Então, no caso, existem aqueles animais que a melatonina vai fazer o efeito contrário, que à medida que vai escurecendo o tempo, o dia vai escurecendo, passa a produzir muita melatonina, tipo os ratos. Os ratos, eles têm a produção de melatonina durante o dia alta, e à medida que a noite vai caindo, é isso mesmo, alta durante o dia, porque aí eles vão dormir durante o dia. E à noite, a produção da melatonina vai aumentar, por quê? Vai diminuir, porque eles têm que ficar acordados, eles têm que sair para procurar alimento. Então, à noite, a melatonina deles é baixa. Para quê? Para eles ficarem ativos, para eles poderem sair e se movimentar. Ao contrário da gente, que quando a luz vai diminuindo, o nosso corpo começa a produzir muita melatonina para a gente poder dar sono. Nas mulheres, o declínio da concentração do estrogênio dá origem à menopausa, que a gente chama também de climatério. Climatério é o início da menopausa. Isso aí é uma fase muito difícil na vida das mulheres. Existem vários sintomas que tornam essa passagem para a menopausa muito difícil. Por exemplo, existem os calores, que eles falam, calores da menopausa. Como é que é? A pessoa sente calor à noite, tira toda a coberta, quer tirar a roupa de tanto calor que sente, aí de repente dá frio, cobre de novo, e de repente sente calor. Então, é um incômodo muito grande. Isso atrapalha o sono das mulheres, né? E além disso, elas ficam muito irritadas, e entre outros sintomas. Nos homens, em geral, ocorre uma redução gradativa da concentração de testosterona. Uma baixa concentração do hormônio do crescimento pode causar uma redução da massa muscular e da resistência. Então, é normal mesmo, a gente fala assim, que depois de velho as pessoas encolhem, ficam mais baixinhas. É verdade, olha só, porque o hormônio do crescimento ele também diminui a sua concentração.
E, além disso, o grande problema está nos ossos, porque a entrada na menopausa deixa a mulher mais propícia à diminuição da massa óssea. Então, ela entra naquela fase da possível osteoporose, né? Uma redução na concentração da melatonina pode ser uma das principais causas da perda dos ciclos normais de sono e vigília, que é o que a gente chama de ritmos circadianos. Então, saber quando ficar acordado e quando dormir, à medida que a pessoa envelhece. Então, tem gente que passa aí a madrugada inteira, vai assistir filme, vai ficar na internet, porque não consegue dormir. Está relacionada à queda desse hormônio. Os hormônios que costumam permanecer inalterados ou sofrer uma redução pequena, quais são? O cortisol. O cortisol é um hormônio também produzido pelas suprarrenais, né? Ele está associado ao nosso sistema imune, a ter um bom sistema imune, a diminuir as inflamações do nosso corpo. Então, existe o cortisol, que é produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, e a gente pode também tomar esse hormônio quando a nossa dosagem de cortisol está baixa. Quem aí, por exemplo, nunca tomou um remedinho chamado Predicin, que é prednisona ou prednisolona? É um cortisol, a gente usa muito para alergia, né? Quem tem sinusite, quem tem rinite, toma de vez em quando. Então, esse hormônio, faz parte desse grupo de hormônios. A insulina, que a gente viu que é produzida pelo pâncreas, e os hormônios tireoidianos, que são os hormônios da tireoide. Então, esses aí, a quantidade deles, se reduzir, reduz muito pouco com a idade ou permanece inalterado. São esses hormônios. Os hormônios que podem aumentar com o passar do tempo são o hormônio folículo estimulante, o luteinizante, que fazem parte lá do ciclo menstrual, da parte de maturação do óvulo, a noradrenalina, a adrenalina em pessoas muito idosas e o hormônio da paratireoide, que é o paratormônio que nós também já falamos. Esses têm a tendência de aumentar com o passar do tempo. Embora a terapia de reposição hormonal pareça ser benéfica para pessoas idosas que apresentam uma redução da função, essa terapia, em geral, não parece reverter o envelhecimento, nem prolongar a vida. E em alguns casos, por exemplo, a reposição de estrogênio em algumas mulheres mais velhas, ela pode até mesmo ser prejudicial. No entanto, a pesquisa em curso está estudando os efeitos benéficos do fornecimento de alguns hormônios para pessoas idosas. Então, alguns desses hormônios que caem com o passar do tempo, eles podem ser repostos. O hormônio que é mais comum de ser reposto é o hormônio que produz lá a menopausa, que é o estrogênio. Então, é muito comum as mulheres entrarem na menopausa, começarem a ter esses sintomas que são muito ruins. Elas vão ao médico, o médico passa então a terapia de reposição hormonal. Essa reposição hormonal, ela é uma faca de dois gumes. Por quê? De um lado, ela protege o coração. Então, ela protege a mulher de doenças cardíacas. Mas, por outro lado, ela provoca muitos efeitos colaterais. Vou dar um exemplo. Aumenta muito o risco de trombose. Então, mulheres que já sabem que têm a propensão a desenvolver trombose, que têm casos de trombose na família, não são indicadas para a terapia de reposição hormonal da menopausa, porque ficam muito suscetíveis a esse tipo de doença, tá? Com a reposição. Apesar dessa reposição dar uma energia, a mulher, ela tira esse calorão, ela dá vitalidade, mas tem esse outro lado que expõe ela a essa ocorrência de trombose. Efeitos colaterais da terapia de reposição de testosterona para os homens, então, em casos raros, o tratamento com testosterona pode ter determinados efeitos colaterais, como ressonar, aumento nos sintomas do bloqueio do trato urinário,
causado geralmente pela hiperplasia prostática benigna. O nome é difícil, mas vocês já devem ter ouvido falar. Com o passar do tempo, a gente já falou na sala, inclusive, que é muito comum os homens idosos apresentarem câncer de próstata, principalmente da raça negra. É uma raça que está mais propensa a essa doença. Agora, sem ser o câncer de próstata, pode ser que a próstata sofra um aumento, que ela cresça. A gente chama de hiperplasia, tá? Mas não se forma um tumor maligno, não é câncer, é só uma hiperplasia. Aí a próstata cresce e ela interrompe, ela dificulta a passagem da urina. Então, o homem idoso é muito comum ele ficar à noite acordando com vontade de urinar. Aí ele vai no banheiro, sai lá um pouquinho de xixi. Aí ele volta para a cama. Daí a pouquinho ele tem vontade de novo. Ele vai no banheiro, só sai um pouquinho de xixi. Então ele não consegue urinar toda a quantidade que ele necessita. Por quê? Porque a próstata cresceu e ela bloqueia o canal da urina, ureter, onde a urina precisa passar. Acontecem também mudanças de humor, acne, olha lá, espinhas, coágulos sanguíneos e aumento da mama. Então, ó, a testosterona, às vezes, faz com que o corpo produza glóbulos vermelhos em demasia, o que pode aumentar o risco de vários distúrbios, como coágulos sanguíneos e AVC, né, gente? Porque se tiver coágulo, esse coágulo está dentro da circulação sanguínea. Se esse coágulo estiver numa artéria cerebral, a pessoa vai ter um AVC, um acidente vascular cerebral, tá? Atualmente, o tratamento com testosterona supostamente não tem efeito no desenvolvimento ou na progressão do câncer de próstata. Contudo, esse assunto não é ainda completamente compreendido e os homens devem conversar com seus médicos sobre o risco de desenvolverem câncer de próstata. Por quê? Porque os homens, eles gostam muito dessa terapia de reposição hormonal com a testosterona, porque ela garante o quê? Virilidade, ela garante disposição. Então, é preciso que se olhe também pelo lado dos efeitos colaterais. Que efeitos isso pode causar ao longo do tempo que ele está fazendo essa reposição? Tá? Alguns nós citamos aí, ó. E na menopausa? Olha lá, já falei alguns. Ó, a terapia hormonal pode aliviar tanto sintomas moderados quanto graves da menopausa, como ondas de calor, suores noturnos e secura vaginal. Entretanto, a terapia hormonal pode aumentar o risco de desenvolvimento de certos distúrbios graves. Então, presta atenção para você falar com a sua mãe, com a sua avó, para você informar sobre isso aqui, que essa aula é muito interessante para isso. A terapia hormonal melhora a qualidade de vida de muitas mulheres ao aliviar os sintomas, mas ela não melhora a qualidade de vida de mulheres que não têm sintomas, porque existem sim, gente, mulheres que passam pelo climatério, pela menopausa, sem sintoma algum. Assim, a terapia hormonal não é administrada rotineiramente a mulheres na pós-menopausa. Seguir ou não uma terapia hormonal é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto pela paciente e seu médico, tomando por base a situação individual da mulher. Então, essa mulher, ela precisa, ela não está conseguindo dormir, ela não está conseguindo comer, ela não está conseguindo viver, ela precisa de qualidade de vida. Então, faz-se a terapia. Ah, não, minha vida está normal, eu tive assim, alguns poucos sintomas, mas eu estou conseguindo. Então, não precisa, tá? Para muitas mulheres, há mais riscos do que benefícios em potencial. Então, não se recomenda essa terapia. Entretanto, algumas mulheres, dependendo dos problemas de saúde e dos fatores de risco, é possível que os benefícios sejam superiores aos riscos. Então, isso é individual. Cada um vai saber de si. Por exemplo, a terapia hormonal talvez seja recomendada para mulheres com alto risco de apresentar perda óssea ou fratura em conjunto, com mais um dos quesitos a seguir: idade menor que 60 anos,
a menopausa foi diagnosticada há menos de 10 anos, a mulher não pode tomar outros medicamentos para prevenir a perda óssea e as fraturas. A terapia hormonal reduz a perda óssea e o risco de fratura nessas mulheres. Então, geralmente, quando os ossos vão ficando fracos, primeiro desenvolve-se o início da osteoporose, que é chamado de osteopenia. Com o passar do tempo, ela vai se agravando e se tornando uma osteoporose. Existem medicamentos? Existem. E os hormônios são um desses medicamentos disponíveis. Então, geralmente o médico não recomenda à mulher que comece a terapia hormonal se ela tiver mais de 60 anos, se ela foi diagnosticada com menopausa há mais de 10 ou 20, de 10 a 20 anos. Por quê? Porque a doença do coração, o acidente vascular cerebral, o coágulo, nos pulmões, nas pernas e a demência, o risco para essas doenças é mais alto se essas mulheres já estiverem nessa idade. Quando a terapia hormonal é utilizada, o médico receita a menor dose de hormônio possível para essas mulheres, porque tem vezes que é preciso receitar. Tá bem? Então, aqui nós falamos, eu vou enviar para vocês esses slides do PowerPoint, para que vocês possam rever as aulas, e nós vamos fazer atividades sobre isso. Tem muitas informações nessa aula que são importantes para a vivência em família. Fala para os seus familiares, fala para o pai da testosterona, para a mãe do estrogênio, da menopausa, para os avós. Isso vai enriquecer a família toda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Muitas saudades de vocês, tá?